Olá, graças e paz. Eu gostaria de compartilhar hoje um versículo que se encontra na carta aos Romanos, no capítulo 9, no versículo 21. Quem a escreveu foi o apóstolo Paulo. E nesse versículo vai estar escrito assim: Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Então o que me chama a atenção nesse versículo é que Paulo está falando que se o oleiro ele não tem poder para escolher, para pegar do mesmo barro, uma mesma massa, e fazer um vaso de honra e um vaso de desonra. Então eu fiquei pensando sobre isso e eu pensei qual é o critério que o oleiro escolhe para falar, bom, esse pedaço de barro aqui é a mesma massa, vou separar e vou fazer um vaso de honra. Esse outro pedaço aqui é um vaso de desonra. Nós sabemos que Paulo, quando está falando sobre isso, Paulo está falando sobre homem. O nosso Deus é considerado como oleiro. Se nós olharmos no livro de Jeremias, no capítulo 18, o Senhor vai falar sobre isso. Ele fala assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então nós vemos aqui nesses versículos, aqui em Jeremias capítulo 18, que Deus fala para Jeremias: olha, levanta e desce lá para a casa do oleiro e observa. E Jeremias, ele chegou, ele olhou ali que o oleiro estava trabalhando ali na roda, fazendo um vaso, mas de repente aquele vaso se quebrou. E ele pega aquele pedaço ali aquela massa, que daquele vaso tinha quebrado, e amassa e torna a fazer um outro vaso segundo lhe pareceu bem. Então ele não fez um mesmo vaso, ele fez um outro vaso. E se nós formos discorrer aqui a leitura, nós veríamos que o Senhor estava falando para Jeremias referente à nação de Israel. Porque Deus, ele separou ali a nação de Israel, o povo hebreu, para ser um povo santo, mas eles se contaminaram e pecaram. E o primeiro pensamento de Deus era fazer deles um povo de honra. Mas por eles não obedecerem a palavra de Deus, o Senhor permitiu que outros povos invadissem ali por várias vezes, e eles clamavam ao Senhor, o Senhor usava de misericórdia e livrava eles. Mas chegou um ponto que o Senhor permitiu que o reino se dividisse, uma parte do reino foi levado ali para a Síria, e depois, posteriormente, o restante ali, a outra parte, a parte do sul, que era o reino de Judá, também fosse levado ali para a Babilônia. E ali eles ficaram 70 anos até que eles foram humilhados, e o Senhor trabalhou neles até que posteriormente eles voltaram. Mas a princípio esse não era o plano do Senhor. O pensamento do Senhor era que eles se firmassem ali na terra prometida e fossem uma bênção, fosse referência. Mas eles não quiseram ouvir o Senhor, não quiseram viver os planos e os propósitos do Senhor. Então aquilo que era para eles ser vasos de honra, eles tornavam vasos de desonra. E eu estava pensando um pouco sobre isso, né? Qual o critério que Deus escolhe para ser vaso de honra ou vaso de desonra? Nós vemos, por exemplo, Paulo escrevendo ali em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20, ele vai dizer que, ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de pau e barro, um para honra, outro para desonra. Então nós vemos de novo falando que numa casa tem vasos de ouro, de prata, de pau e de barro. Uns são para honra e outros são para desonra. Qual o critério que ele escolhe? Se nós olharmos em Gênesis capítulo 2, versículo 7, vai dizer que o Senhor formou o homem do pó da terra. A primeira parte vai dizer isso. O homem foi feito do pó da terra. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, Paulo vai escrevendo também, diz que temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Então Paulo falando que nós somos vasos de barro. O escritor ali de Gênesis, Moisés, falando que o homem foi formado do pó da terra. Então, e o Senhor falou para Jeremias: desce e olha o oleiro, comparando nós como um barro, um vaso de barro. Mas qual o critério? Porque se nós olharmos hoje, tem pessoas que são honradas na vida secular, pessoas que têm vidas, são prósperos, são honrados,
E outros às vezes estão na sarjeta, estão nas drogas, nas bebidas. Um dia um amigo meu falou assim: isso é destino, é Deus que quis assim. Isso não tem nada a ver com Deus. Isso tem a ver com as nossas escolhas. Se nós fizermos boas escolhas, se nós vivermos o propósito de Deus, vivermos aquilo que Deus tem para nós, nós seremos vasos de honra. Mas depende de nós, se nós vamos viver os planos e os propósitos de Deus de acordo com o que o Senhor tem para nós, ou se nós vamos fazer a nossa vontade e vamos sair da vontade de Deus. Depende disso. Porque se nós olharmos no Salmo 139, no versículo 16, Davi escrevendo ali, falando sobre a onisciência, a onipotência, a onipresença de Deus, ele fala assim: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. A palavra informe quer dizer um barro que ainda não foi amassado. Davi falando ali naquele versículo: seus olhos viram ainda o meu corpo ainda informe. Nenhum dia ainda havia sido vivido, mas o Senhor já havia escrito no seu livro tudo que você passar dia a dia. Quer dizer, Deus já tinha um plano, um propósito para nossas vidas. Como uma substância informe, não tinha sido amassada ainda, não tinha se tornado um vaso ainda, mas Deus tinha um plano, um propósito. E nós precisamos viver os planos de Deus, os propósitos de Deus, para que venhamos a nos tornar vasos de honra. Nós vemos, por exemplo, em Atos capítulo 9, versículo 15, o Senhor falando numa visão a Ananias: olha, desce a rua direita, porque Paulo está orando, e ele é para mim um vaso escolhido. O Senhor falando, ele era um vaso escolhido. Mas será que Paulo poderia negar? Eu acho que sim. Se Paulo não quisesse viver os propósitos de Deus, o Senhor ia deixar ele viver a vida dele conforme ele quisesse. E é assim na nossa vida, nós podemos escolher se eu quero ou não viver os planos e os propósitos de Deus. Depende somente de mim. Eu tenho esse poder de fazer essa escolha. Então, pensando sobre isso, eu queria meditar em Jeremias capítulo 18. Nós vemos que Jeremias, ele desceu, ele chegou ali na casa do oleiro, e o oleiro já estava ali com aquele barro na roda ali. O oleiro estava trabalhando naquele barro, mas o vaso quebrou. Só que aquele barro, ele não nasceu ali na casa do oleiro. O oleiro, se Jeremias fosse acompanhar o processo inteiro, para aquele barro chegar ali onde ele estava, o oleiro teve que ir lá na beira do rio buscar o barro, tirar o barro ali de dentro da lama, do meio da lama, e levar aquele barro para sua casa. Aquele barro teria que ser separado daquela lama. Não, nós temos que trazer isso para a nossa vida. Nós, por exemplo, eu que não nasci cristão, o Senhor tem que me tirar do meio da lama, do pecado e dos erros e ser separado. Ser separado é ser santo. E me levou para a igreja, ali no meio do povo santo, para mim ser trabalhado. E é isso que o oleiro faz: ele tira o barro ali do rio, da lama, da sujeira, e leva ali para sua casa. E quando ele chega na sua casa, ele tem uma mesinha ali. Eu pesquisei um pouco sobre isso, e ele tem uma faca. E ele pega aquele barro e coloca na mesa, ele começa a cortar aquela massa daquele barro, trabalhar na massa daquele barro, para que ele ache ali as impurezas, porque aquele barro vem da lama. Então é comum ele vir com pedras no meio, já que no rio tem areia, e vem aquelas pedras no meio da massa, e tem que ser tirado aquelas pedras, senão elas estragam o vaso. E da mesma forma, nós somos tirados também do meio da lama do pecado, no meio do mundo secular, fomos trazidos à igreja. E na igreja, em Hebreus capítulo 4, versículo 12, vai dizer que a palavra do Senhor é viva e eficaz. É como uma espada de 2 gumes que penetra até a divisão da alma e do espírito, da junta e medula, e abre para discernir os pensamentos, o propósito do coração. A palavra do Senhor é como essa espada, assim como o oleiro, ele pega a sua faca e vai batendo para tirar as pedras, as sujeiras, para não danificar o vaso. Ali também no culto, né, no transcorrer, quando a palavra está sendo ministrada, a palavra ela edifica, a palavra nos exorta, mas a palavra tem trabalho no nosso coração para tirar as pedras, as sujeiras, as imperfeições, para não danificar o vaso. Nós temos que deixar a palavra do Senhor entrar no nosso coração e produzir mudança, transformar-nos de dentro para fora. Mudar o nosso caráter, mudar o nosso jeito de ser, trabalhar nas nossas emoções, trabalhar nas nossas vontades, sermos moldados, ser trabalhados. As pedras têm que ser tiradas, as raízes de amargura e tudo mais.
E depois que ele faz isso, ele pega aquele barro, ele começa a amassar aquele barro, e ele amassa e amassa e amassa, no intuito, porque aquele barro ele vem com bolhas de ar dentro daquela massa, e ele precisa também de apertar para tirar essas bolhas, porque se ele deixar o barro com essas bolhas, quando ela chegar lá na frente, quando ela for colocada no forno, ela estoura. Então precisa tirar essas bolhas, ser amassado. Então nós, quando nós estamos na igreja, nós temos que, a palavra tem que estar no nosso coração, produzir mudança, tirar as pedras. O Senhor vai revelando e vai tirando, vai limpando. Mas nós também, o Senhor vai nos amassar, vai vir lutas, vão passar por provações, por dificuldade. Mas qual o propósito disso? Tirar essas bolhas que estão ocultas. Tirar essas imperfeições que estão na nossa alma, né? O pecado muitas vezes que está escondido ali, onde ninguém vê. Então o Senhor nos aperta, e isso vem à tona, isso sai. E nós temos que confessar ao Senhor: Senhor, sou pecador, preciso da tua misericórdia, eu preciso que o Senhor venha trabalhar em mim. Então é preciso ser amassado. Ser amassado faz parte do processo. Quem sabe você pensa: mas eu aceitei Jesus, eu estou na igreja, estou tão burdoado, estou sendo amassado por todos os lados. Calma, o Senhor, Ele tem um plano, Ele tem um propósito, Ele sabe o que está fazendo. Nós precisamos ser amassados, sim. É para um bem maior. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo é para o seu bem, tudo é para o meu bem. Faz parte, mas Deus está no controle. O Senhor não perdeu o controle das coisas. E depois daquele vaso ser amassado, ele precisa de colocar água nele. Ele tem que colocar água nele ali para ele ser amassado. Ele tem que pôr água, porque se ele começar a amassar aquele barro ali e ele não colocar água, o barro ele vai ficar seco, então ele vai começar a quebrar e rachar e trincar. Irmãos, no meio das lutas e no meio das pelejas dessa vida, nós precisamos de água. Quando a Bíblia fala de água, fala do Espírito Santo. Jesus falou: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E diz isso concernente ao Espírito Santo. O Espírito Santo é considerado como água viva. E nós, durante o processo, quando nós sentimos que estamos sendo amassados e provados por todos os lados, nós precisamos: Senhor, me enche com teu Santo Espírito, Senhor. Derrama sobre mim a tua água, Senhor, para que eu não venha me quebrar, para que eu não venha me rasgar, para que eu não venha ficar irado e brigar com os outros e dar maus testemunhos. Mas nós precisamos disso. Paulo vai dizer que ele tinha um espinho na carne e ele orou ao Senhor por 3 vezes. O Senhor falou: a minha graça te basta. Teve um momento que ele não estava suportando aquele espinho, mas quando ele ora ao Senhor, o Senhor fala: a minha graça te basta. E ele falou: pelo que sinto prazer. Estava faltando graça para ele tolerar aquele espinho. Paulo estava sendo amassado ali. E nós também somos amassados. Mas não pode faltar a graça do Senhor. Não pode faltar a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. O Senhor sempre está conosco. E depois que ele é amassado, ele precisa estar no centro da roda. Porque ali no centro, ele não pode estar na beira da roda, é no centro. Mas quando nós vamos na igreja, nós não podemos estar, não estou falando de posição humana, ficar sentado na janela ou ficar na porta, não é isso que eu quero dizer. Mas nós temos que entrar no centro da vontade de Deus. Nós temos que buscar o centro da vontade de Deus, ouvir o Senhor, adorar o Senhor, cultuar o Senhor. Nós estamos ali para adorar o Senhor. Eu não posso ficar de lado, eu não posso ficar perdido ali, mas eu estou ali para adorar a Deus. Quando Jeremias chegou ali, Jeremias capítulo 18, o vaso estava no centro da roda. E eu estava olhando isso. Na roda, o oleiro ele precisa dar forma para o vaso por dentro e por fora. É uma mão por dentro, uma por fora, trabalhando. E é dessa forma que o Senhor trabalha na nossa vida. Nós temos que estar no centro da roda. E o Senhor tem que trabalhar em nós, por dentro, no nosso coração e por fora. O que eu quero dizer com isso? À medida que nós vamos nos entregando ao Senhor e dando espaço para o Senhor trabalhar em nós, o Senhor vai nos moldando, vai trabalhando no nosso coração, vai tirando as pedras, vai tirando as bolhas e vai nos dando formato de vaso. O Senhor vai nos enchendo, nos preparando, e à medida que Ele vai trabalhando no nosso coração, vai aparecendo por fora. Por dentro e por fora. Se eu era mentiroso, eu já não vou ser mentiroso mais. Se eu tinha prazer de fazer coisas erradas, não vou ter prazer mais nisso. As pessoas vão olhar e vão ver: é um homem que serve a Deus, é uma mulher que anda com Deus. O Senhor está produzindo mudança nas atitudes, mudança no caráter, mudança nas emoções, mudança. É preciso haver mudança, transformação por dentro e por fora.
Você pode falar, mas o Senhor só quer o coração. Não é isso, irmãos. Quando o Senhor trabalha no nosso coração, há uma mudança, as pessoas convivem com nós, você vai ver que há uma mudança, há uma transformação. Nós não vamos ser mais aquela mesma pessoa rancorosa, brigona. E depois que ele passa ali, ele ganha aquela forma, ele não está pronto ainda para ser usado. Ele está mole, a massa está mole. Ele precisa ficar na estufa, secando um tempo. E às vezes acontece isso na nossa vida. Nós estamos na igreja, queremos trabalhar e queremos fazer, mas é um tempo de estufa. Às vezes o Senhor nos tira e coloca a gente na estufa, tira a gente da história, fica ali escondido, parece que estamos esquecidos, mas não estamos esquecidos. Deus tem o controle das coisas. É necessário. Ali na estufa, aquele vaso vai ganhando, a estrutura dele vai solidificando, para ele depois ir para outra fase. Nós vemos que isso aconteceu com Moisés. Moisés achou que estava pronto, ele vê ali um hebreu, um egípcio ferindo um hebreu, e vai lá e mata o egípcio, faz as coisas da sua maneira, da sua forma, do seu jeito. Mas aí ele se quebra, e agora ele tem que ser tirado de cena, vai lá para o deserto ali de Midian, vai viver no meio dos midianitas, fica ali por 40 anos na estufa, até que o Senhor fala, agora é hora de tirar de novo, vem. Precisou ser trabalhado, se quebrou. E é assim na nossa vida, às vezes Deus tira a gente de cena, tira a gente por um tempo. Elias foi tirado, foi levado lá para o Querite, ficou ali um tempo ali sendo tratado, aprendendo a ter experiência com Deus, para depois Deus usá-lo. É assim na nossa vida, às vezes a gente sai de cena, mas Deus tem um controle, vai chegar o tempo de novo. Mas depois que ele sai daquela estufa, vai para um forno, e ali naquele forno, ali é a hora que vem as provas mais duras. E se o vaso pulou alguma das fases que estavam atrás, ali não aguenta. É por isso que às vezes a gente vê irmãos, às vezes perdendo a fé, perdendo a visão e saindo. Por quê? Porque pulou as fases. Por exemplo, a fase da faca, a fase que a espada entra e corta e tira as pedras. Se a pedra não foi tirada ali no forno, a pedra ela aquece mais do que o barro. E ela aquece bem antes, ela estoura o vaso. Então tem pessoas que estão ainda ali, ainda estão com forma de vaso por fora, mas estão com pedras por dentro. E quando vem as provações e a luta, a época da fornalha, estoura e quebra, perde todo o processo, tem que começar de novo. Se ela não foi totalmente amassada, se ela foi com bolha para a fornalha, aquela bolha também de lata, estoura, trinca todo o vaso e perde. E o vaso vai ter que voltar tudo para o primeiro processo. A fase que vem da fornalha, das lutas, das dificuldades. Mas se ela passou pelo processo inteiro, quando vier a fornalha, ela vai suportar. Porque ela vai saber, ali só tem barro trabalhado pela mão do Senhor. Ali não tem pedra, não tem bolha. Está preparado para aguentar as lutas que vêm, as diversidades que vêm, as burdoadas, as marteladas. Está preparado, vai vir tudo isso. Venha sobre Jesus, que é o nosso mestre, não viria sobre nós. Jesus falou isso. Não fizeram isso para mim, que sou mestre, quanto mais a vós. Então pode ser que venha luta sobre nós, mas fica tranquilo, o Senhor está conosco. E aqueles que passam são vasos de honra, mas aqueles que se quebram viram caco e não servem mais para nada, só serve para desonra. Então por isso que existe vaso de honra e desonra, mas isso depende das nossas escolhas. Você escolhe, é vaso de honra ou vaso de desonra? Depende de você. Se você submeter ao trabalhar do Senhor, você será um vaso de honra. Mas se você não deixar, nós vemos que foi justamente no momento que o Senhor estava trabalhando por dentro e por fora. O barro não quis, ele lutou contra a vontade, e às vezes é assim. Mas o Senhor quer fazer de você um vaso de honra. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.